Olá, ele é persistente, trabalhador e muito engajado. Um dos 13 filhos do seu Eugênio e da dona Agnes, um casal de agricultores do interior, é formado em Sociologia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Natural de Santo Cristo, saiu de casa aos 10 anos para estudar o ensino básico no seminário. Bem aceito, foi prefeito, em 3 mandatos deputado federal, secretário do Trabalho e Cidadania no governo Olívio Dutra. Novas regras políticas o mantiveram afastado de um segundo mandato na prefeitura de Novo Hamburgo. Militante do PT, o pai do Guilherme Mateus participou da sua fundação. Esposo da odontóloga Silvia, na busca de melhor qualidade de vida para os gaúchos, o ex-presidente da Corsã candidata-se esse ano a deputado estadual. Hoje teremos uma conversa de peso com Tarcísio Zimmermann. Tudo bem, Tarcísio? Tudo bem, Rodrigo. É uma alegria voltar aqui à TV NH, saudar os telespectadores, saudar toda a equipe da TV NH que tem feito um esforço importante para ter um meio de comunicação deste porte aqui na cidade de Novo Hamburgo. Tarcísio, como é que vai Novo Hamburgo? Como é que está essa nossa cidade? Quando as pessoas te param na rua, o que elas te questionam, o que elas te dizem? As pessoas em geral, Rodrigo, reconhecem que nossa cidade evoluiu muito nesses últimos anos. Eu até às vezes me belisco assim. Quando eu olho, por exemplo, a situação dos serviços públicos em nossa cidade agora e comparo com a realidade que eu assumi em 2009, eu vejo um extraordinário avanço. Saúde, educação, saneamento básico, iluminação pública, a própria pavimentação, que agora tem mais recursos para que se possa trabalhar. Então, eu percebo que as pessoas compreendem os avanços que a cidade teve, mas, obviamente, nossa cidade enfrenta os problemas de toda a cidade. Quer dizer, nós temos um problema sério de mobilidade, temos problemas importantes ainda de melhoria da qualidade da saúde, apesar dos grandes avanços. Temos ainda grandes carências na área da educação e temos problemas na segurança, mas temos, por outro lado, grandes obras, muitos investimentos em habitação que melhoram a vida do povo e muitos investimentos em todas as áreas de políticas sociais. A segurança é um dos temas mais espinhosos que qualquer administração vem enfrentando, né? Como é que tu vês, como é que o prefeito Lauermann vem levando esse tema adiante? Vem conduzindo essa questão? Na verdade, a segurança é hoje um desafio que exige um processo de cooperação entre o governo federal, o governo estadual e o municipal. Novo Hamburgo teve avanços muito significativos. Nós hoje temos aqui, se não me engano, são 8 equipes da polícia comunitária, que é uma polícia mais enraizada com a comunidade, em que inclusive o município paga uma bolsa moradia para os policiais. Então o município vem tendo um desembolso financeiro importante. E acho que tem uma relação muito positiva, cada vez melhor, eu até diria. Ela começou meio tumultuada no início do meu governo, por conta de uma postura do comando da Brigada Militar de então, mas que sucessivamente foi se aprimorando e hoje tem uma integração muito grande entre a Brigada Militar, a Polícia Civil, a Guarda Municipal. E eu acho que, vamos dizer assim, as atitudes mais recentes da Brigada, fazendo muito mais barreiras, né? A Polícia Civil também mais bem equipada, a Guarda Municipal operando em cooperação com a Brigada, vem melhorando. Nós tivemos em vários locais já situações de superação daquela violência mais dura que havia. Mas ainda tem esse problema do roubo, do furto, do roubo de veículos, enfim, que é um problema terrivelmente difícil de ser resolvido, mas que, vamos dizer assim, sucessivamente nós vamos ter que melhorar. Tu falaste antes de mobilidade, né? Tu és um usuário convicto de transporte público, né? Ônibus, trem, agora recentemente a tua ida a Porto Alegre diariamente para Corsã, né? Tu acredita nisso como um aspecto da nossa coletividade, abrindo mão do teu conforto? Na verdade, o carro, para deslocamentos mais curtos, por exemplo, dentro da cidade de Novo Hamburgo, ele oferece mais velocidade para a gente.
A gente já tem problemas importantes de mobilidade aqui, mas ainda estamos longe de ter uma situação de, vamos dizer assim, de colapso da nossa mobilidade. Quer dizer, nós já temos situações difíceis, né, em horários de pico, mas em geral, assim, andar de carro na cidade ainda é mais rápido do que andar de ônibus ou com outro meio de transporte. Então, na cidade eu normalmente me desloco de carro, mas normalmente, mas também uso ônibus. Mas para Porto Alegre, depois do trem, definitivamente eu adotei o trem e acho que é de fato muito mais confortável para a gente, muito mais seguro, muito mais econômico e é muito mais correto do ponto de vista ambiental também. Porque o trem ele vai igual e quando a gente vai com ele, a gente não gasta gasolina, não polui, não superlota as estradas. Então tudo isso é importante. Então eu sou um usuário racional. Eu acho que é um problema de racionalidade. Nós precisamos usar os melhores meios disponíveis e eu tenho certeza que quando for feita a licitação de transporte coletivo em Novo Hamburgo, nós vamos ter um sistema de transporte coletivo também que vai nos permitir abrir mão do carro muito mais frequentemente. Quero voltar um pouquinho atrás na tua formação enquanto cidadão, né? Saíste de uma família de 13 irmãos e logo foste para o seminário aos 10 anos, é isso? Como é que aconteceu a tua formação a partir desse período? Na verdade, eu sou o 11º filho de uma família de 13 irmãos. O meu pai e minha mãe já são falecidos, nós éramos agricultores lá no interior de Santo Cristo, na linha Bom Princípio Baixo. A minha família, como todas as famílias daquele período, creio, a maioria, era muito católica, especialmente minha mãe, era muito, vamos dizer assim, muito participante, tinha uma fé, aquela fé mais ingênua, talvez, assim, aquela fé efetivamente arraigada. E todos os meus irmãos, nós somos 5 homens e 8 mulheres na família, todos os meus irmãos estudaram para padre e várias das minhas irmãs estudaram para freira, que era também um meio, enfim, de sair da agricultura, não que a gente quisesse isso naquele tempo, mas, enfim, meu pai tinha 20 hectares de terra, não teria terra para 13 filhos. Então, isso era efetivamente uma alternativa. Eu acabei fazendo o ginásio num seminário e depois eu entendi que não era o meu caminho. Então, eu saí, acabei estudando aqui e ali, acabei finalmente em Porto Alegre para fazer a faculdade. Fiz 2 anos de engenharia, depois também achei que não era o meu caminho. Fiz engenharia na PUC. E depois eu fiz sociologia, o vestibular de sociologia na URGS, onde eu me formei, entrei em 76 e me formei em 79. Então, basicamente, foi esse o meu caminho de formação. Depois, por razões de militância, por razões diversas, eu não tive mais oportunidade de voltar para uma universidade. Eu até pretendo, vamos dizer assim, ter uma nova oportunidade a partir do ano que vem de fazer, quem sabe, um mestrado, uma especialização, uma pós-graduação. Vou tentar fazer isso porque acho que isso é importante para todos nós. Mas continuo sendo um sujeito que lê muito, um sujeito que discute muito, um sujeito que procura estar contemporâneo com as coisas que acontecem com o nosso tempo. Então, basicamente foi isso. Eu fiz a faculdade na URGS e depois eu fui para a vida. Como é que deu esse engajamento na política, na militância, né? Na verdade, eu era de grupos de jovens da Igreja Católica, né? Não era ainda um período em que a teologia da libertação fosse muito forte, mas nós tínhamos, de qualquer forma, aquela coisa de sermos de grupo, né? E isso de grupalização é muito importante. Isso quando eu morava no interior. Depois, quando eu vim a Porto Alegre, em 72, quando eu vim a Porto Alegre, eu acabei tendo a oportunidade de morar numa casa de estudantes, né? Era uma casa de estudantes chamada CEUPA, Centro Evangélico Universitário de Porto Alegre, era uma casa vinculada à Igreja Evangélica de Confissão Luterana,
mas era aberta a todos os jovens que tivessem necessidade. Como eu era do interior, era pobre, enfim, eu me enquadrava perfeitamente nessa condição, e aí eu fui morar nessa casa de estudante. E aí, efetivamente, aquele foi meu espaço de formação política mais importante, porque ali eu conheci o Raul Ponte, né? Ele já era mais experimentado, enfim, tinha uma formação política mais intensa, e nós reuníamos ali para discutir a realidade brasileira, para discutir, enfim, discutir perspectivas de futuro, e foi ali que eu comecei. Inicialmente eu fui da tendência socialista do MDB, do antigo MDB, antes da fundação do PT. Depois, quando o PT começou a se discutir a formação do PT, eu me engajei imediatamente nesse movimento. Lá por 78, né, nós iniciamos essa discussão e fui fundador do PT em Porto Alegre. E nesse processo também é que eu acabei me aproximando dos temas da organização sindical. Primeiro, eu até ajudei a fundar um sindicato em Porto Alegre. Eu trabalhava em processamento de dados no Banrisul, ajudei a fundar o sindicato, que é hoje o SINDI-PPD, né? Eu sou fundador, fui seu primeiro dirigente e tal. E depois eu passei a trabalhar nessa coisa de ser um educador social, né? Como eu tinha sociologia, né? Tinha um certo preparo para isso, acabei ocupando esta dimensão. Então, a minha militância, ela, vamos dizer assim... Foi uma volta tua para o interior. Na verdade, eu fiz uma opção bem, assim, do tipo, difícil de explicar hoje para as pessoas, mas isso só fazem as pessoas que acreditam. Eu era gerente de processamento de dados do Banrisul, portanto, um executivo muito bem posicionado, já era casado com a Silvia, o Matheus já era nascido, nós morávamos em Porto Alegre, a Silvia tinha clínica em Porto Alegre, e nós acabamos numa discussão, decidindo voltar a morar no interior, onde eu fui ser educador sindical mesmo. Eu fui fazer educação, isso lá em 1985. Fomos morar em 3 de Maio, que é uma cidade da região noroeste do estado, próxima de Santa Rosa, e eu fiz, então, um trabalho de organização sindical em todos aqueles municípios ali, uns 30, 40 municípios, naquela região. Foi um período muito rico, assim, foi um período de construção muito sólido no nosso país, assim, desse pensamento político que resultou no PT mais maduro, no PT, enfim, no PT com capacidade de governar, no PT, enfim, que tem todo esse compromisso de transformação social. E depois, quando nós achamos que o meu trabalho lá estava concluído, porque eu havia formado uma legião de militantes em 89, então, de 85 a 89 eu fiz esse trabalho durante 5 anos, eu formei, de fato, uma legião de militantes, eu fazia 100 cursos por ano, né? Eu era um sujeito que trabalhava todos os dias nessa questão, fazendo esse trabalho de educação sindical, de organização sindical, de organização de cooperativas, né? E também contribuindo no Partido dos Trabalhadores. Quando nós julgamos que ali estava esgotado, que aquela turma já podia caminhar com as próprias pernas e tal, que já tinha uma opção de lideranças, e tem, né? Tem vários deputados que são daquela região, prefeitos, etc. e tal, eu vim para Novo Hamburgo fazer o mesmo trabalho, isso em 89. Quero conversar sobre essa chegada a Novo Hamburgo, eu estou chegado ao PT daqui, mas a gente vai para um breve intervalo e voltamos em seguida com Tarcísio Zimmermann, uma conversa de peso.